Capítulo 4. Sistemas de convicção. O poder para criar, e o poder para destruir. Por trás de tudo o que pensamos, vive tudo em que acreditamos, como o supremo véu de nossos espíritos. Frase de Antônio Machado. Ele era amargurado e cruel, alcoólatra e viciado em drogas, quase se matou várias vezes. Hoje, cumpre uma pena de prisão perpétua por assassinar uma caixa de loja de bebidas que se meteu em seu caminho. Tem 2 filhos, nascidos com uma diferença de apenas 11 meses, um dos quais cresceu para ser igual ao pai, um viciado em drogas, que vivia de roubar e ameaçar os outros, até que também foi preso, por tentativa de homicídio. O irmão, no entanto, é uma história diferente. Um homem que cria 3 filhos, gosta de seu casamento, e parece ser realmente feliz. Como gerente regional de uma grande companhia nacional, considera que seu trabalho é ao mesmo tempo desafiador e compensador. Tem boas condições físicas, não é viciado nem em álcool, nem em drogas. Como esses 2 jovens puderam enveredar por rumos tão diferentes, criados praticamente no mesmo ambiente? Foi feita a mesma pergunta a ambos, em particular, sem que o outro soubesse, por que sua vida seguiu esse caminho. Por mais surpreendente que possa parecer, ambos deram a mesma resposta. O que mais eu poderia ser, tendo crescido com um pai assim? Muitas vezes somos seduzidos a acreditar que os eventos externos controlam nossas vidas, e que o ambiente moldou o que somos hoje. Nunca se disse uma mentira maior. Não são os eventos externos em nossas vidas que nos moldam, mas sim as convicções sobre o que esses eventos significam. 2 homens são baleados no Vietnã, e aprisionados na infame prisão de Ualu. Ficam isolados, acorrentados a blocos de cimento, são espancados a todo instante com correntes enferrujadas, e torturados para fornecerem informações. Mas embora sofram os mesmos maus tratos, formam convicções radicalmente diferentes sobre a experiência. Um homem conclui que sua vida está perdida, e comete suicídio para evitar qualquer dor adicional. O outro extrai desses eventos brutais uma crença mais profunda em si mesmo, em seu semelhante e no Criador, muito maior do que jamais teve antes. O capitão Gerald Coffey usa sua experiência para lembrar às pessoas do mundo inteiro o poder do espírito humano para superar praticamente qualquer nível de dor, qualquer desafio, ou qualquer problema. 2 mulheres completam 70 anos, mas cada uma assume uma visão diferente do fato. Uma sabe que a sua vida se aproxima do fim. Para ela, 7 décadas de existência significam que o corpo deve estar se deteriorando, e é melhor começar a encerrar todas as suas questões inacabadas. A outra conclui que a capacidade de uma pessoa em qualquer idade depende de sua convicção, e fixa um padrão mais elevado para si mesmo. Decide que escalar montanhas pode ser um bom esporte para se começar aos 70 anos. Durante os 25 anos seguintes, ela se devota a essa nova aventura, escalando alguns dos picos mais altos do mundo, até que hoje, na casa dos 90 anos, Uda Crux tornou-se a mulher mais velha a escalar o Monte Fuji. Como se pode constatar, nunca é o ambiente, nunca são os eventos de nossas vidas, mas sim o significado que atribuímos aos eventos, como nós os interpretamos, o que molda quem somos hoje, e o que nos tornaremos amanhã. São as convicções que fazem a diferença entre uma vida inteira de alegre contribuição e uma existência de sofrimento e de isolação. São as convicções que separam um Mozart de um Manson. São as convicções que levam alguns indivíduos a se tornarem heróis, enquanto outros levam vidas de silencioso desespero. Para que nossas convicções são projetadas, constituem a força orientadora para nos dizer o que levará à dor, e o que levará ao prazer. Sempre que algo acontece em sua vida, seu cérebro formula 2 indagações. 1. Isso vai significar dor ou prazer? 2. O que devo fazer agora para evitar a dor ou obter o prazer? As respostas a essas 2 perguntas baseiam-se em nossas convicções, e as convicções são impulsionadas pelas generalizações a respeito do que aprendemos que pode levar à dor e ao prazer. Essas generalizações guiam todas as nossas ações, e com isso o rumo e qualidade de nossas vidas. As generalizações podem ser muito úteis, são apenas a identificação de padrões similares. Por exemplo, o que lhe permite abrir uma porta. Você olha para uma maçaneta, nunca viu aquela específica antes, mas de um modo geral tem certeza que a porta se abrirá se virar a maçaneta para a direita ou esquerda, se puxar ou empurrar. Porque acredita nisso, porque sua experiência com portas lhe proporcionou referências suficientes para criar um senso de certeza que lhe permite agir. Sem esse senso de certeza, seríamos virtualmente incapazes de sair de casa, guiar um carro,
usar um telefone, ou fazer qualquer das dezenas de coisas que fazemos num dia. As generalizações simplificam a vida e nos permitem funcionar. Infelizmente, as generalizações em áreas mais complexas de nossas vidas podem simplificar em excesso, e às vezes criar convicções restritivas. Talvez você não tenha conseguido êxito em alguns empreendimentos, ao longo de sua vida, e com base nisso desenvolveu a convicção de que é incompetente. A partir do momento em que acredita nisso, pode se tornar uma profecia que se realiza por si mesma. Pode dizer a si mesmo, por que tentar, se não terei êxito? Ou talvez tenha tomado algumas decisões insatisfatórias na vida profissional ou nos relacionamentos, e interpretou que isso significa que vai sempre sabotar a si mesmo. Ou talvez, na escola, não aprendia tão depressa quanto pensava que as outras crianças aprendiam, e em vez de considerar a ideia de que tinha uma estratégia de aprendizado diferente, pode ter concluído que tinha uma incapacidade de aprender. Em outro nível, o preconceito racial não é abastecido por uma generalização indiscriminada a respeito de todo um grupo de pessoas. O desafio de todas essas generalizações é o fato de se tornarem limitações sobre decisões futuras a respeito de quem você é, e do que é capaz de fazer. Precisamos lembrar que a maioria das convicções é de generalizações sobre o nosso passado, baseadas em interpretações de experiências agradáveis e dolorosas. O desafio é triplo. 1. A maioria das pessoas não decide conscientemente em que vai acreditar. 2. Muitas vezes as convicções baseiam-se em interpretações errôneas de experiências passadas. E 3. Depois que assumimos uma convicção, esquecemos que é apenas uma interpretação. Passamos a tratar nossas convicções como se fossem realidades, como se fossem o Evangelho. Na verdade, raramente, se é que alguma vez, questionamos nossas convicções antigas. Se você alguma vez já especulou por que as pessoas fazem o que fazem de forma reiterada, deve lembrar-se que os seres humanos não são criaturas que agem ao acaso. Todas as nossas ações são o resultado de convicções. O que quer que façamos, é por nossas convicções conscientes ou inconscientes de que levará ao prazer, ou nos afastará da dor. Se quer criar mudanças a longo prazo e coerentes em seu comportamento, você deve mudar as convicções que o reprimem. As convicções têm o poder de criar e o poder de destruir. Os seres humanos possuem a espantosa capacidade de absorver qualquer experiência em suas vidas, e de criar um significado que lhes tira o poder, ou que pode literalmente salvar suas vidas. Algumas pessoas absorveram a dor de seu passado e decidiram, por causa disso, ajudarei os outros. Porque fui estuprada, vou me empenhar para que isso nunca mais aconteça com ninguém. Ou então, porque perdi meu filho ou filha, farei uma diferença no mundo. Não se trata de alguém que queriam acreditar, mas sim porque a adoção desse tipo de convicção era uma necessidade, para que pudessem juntar os fragmentos de suas vidas, e seguirem adiante, levando vidas proveitosas. Todos possuímos a capacidade de criar significados que nos fortalecem, mas muitos nunca exploram isso, nem ao menos reconhecem. Se não adotamos a fé de que há uma razão para as tragédias inexplicáveis da vida, então começamos a destruir nossa capacidade de viver de fato. A necessidade de ser capaz de criar um significado das experiências mais dolorosas de nossas vidas foi observada pelo psiquiatra Viktor Frankl, quando ele, e outras vítimas do Holocausto sobreviveram aos horrores de Auschwitz, e outros campos de concentração. Frankl disse que as poucas pessoas especiais que conseguiram sobreviver àquele inferno na Terra partilhavam uma coisa em comum: foram capazes de suportar e transformar a experiência, encontrando um significado fortalecedor para sua dor. Desenvolveram a convicção de que, por terem sofrido e sobrevivido, poderiam contar a história, e cuidar para que nenhum outro ser humano jamais tivesse de sofrer assim de novo. As convicções não se limitam ao impacto sobre nossas emoções ou ações. Podem literalmente mudar nossos corpos, em questão de momentos. Tive o prazer de entrevistar o professor de Yale, e autor de best-sellers, Dr. Bernie Siegel. Ao conversarmos sobre o poder da convicção, Bernie partilhou comigo um pouco da pesquisa que realizara com pessoas que sofriam de distúrbios de personalidade múltipla. Por mais incrível que possa parecer, a potência das convicções dessas pessoas de que se tornavam uma pessoa diferente, resultava numa ordem incontestada ao sistema nervoso para efetuar mudanças mensuráveis na bioquímica. O resultado? Seus corpos literalmente se transformavam diante dos olhos dos pesquisadores, e passavam a ter uma nova identidade, de um momento para outro. Há estudos que documentam essas ocorrências extraordinárias, com a mudança da cor dos olhos dos pacientes à medida que suas personalidades mudam, ou marcas físicas desaparecendo e reaparecendo.
Até doenças como diabetes ou pressão alta podem surgir e sumir, dependendo da convicção da pessoa sobre a personalidade que manifesta. As convicções possuem até mesmo a capacidade de prevalecer sobre o impacto de drogas no corpo. Embora a maioria das pessoas acredite que as drogas curam, estudos na nova ciência da psiconeuroimunologia, o relacionamento mente-corpo, começaram a confirmar o que muitos já suspeitavam há séculos. Nossas convicções sobre a doença e seu tratamento desempenharam um papel tão significativo, talvez ainda maior, quanto o próprio tratamento. O Dr. Henry Beecher, da Universidade de Harvard, realizou pesquisas amplas que demonstram com clareza que podemos, muitas vezes, conceder o crédito a uma droga, quando na verdade é a convicção do paciente que faz a diferença. Uma demonstração disso foi uma experiência inovadora, em que 100 estudantes de medicina foram convidados a participar nos testes de duas novas drogas. Uma lhes foi descrita como um superestimulante, numa cápsula vermelha, a outra como um supertranquilizante, numa cápsula azul. Sem que os estudantes soubessem, os conteúdos das cápsulas foram trocados. A vermelha continha um barbitúrico, e a azul uma anfetamina. Mesmo assim, metade dos estudantes desenvolveu reações físicas que acompanhavam suas expectativas, exatamente o oposto da reação química que as drogas deveriam produzir em seus corpos. Esses estudantes não receberam apenas placebos, tomaram drogas de verdade, mas suas convicções prevaleceram sobre o impacto químico da droga em seus corpos. Como o Dr. Beecher mais tarde declarou, a utilidade de uma droga é uma decorrência direta não apenas de suas propriedades químicas, mas também da convicção do paciente na utilidade e eficácia da droga. As drogas nem sempre são necessárias, mas a convicção na recuperação sempre é. Frase de Norman Cousins. Tive o privilégio de conhecer Norman Cousins por quase 7 anos, e fui bastante afortunado para gravar sua última entrevista, apenas um mês antes de sua morte. Nessa entrevista, ele contou uma história sobre a intensidade com que as convicções alteram o corpo físico. Numa partida de futebol americano, em Monterey Park, uma comunidade suburbana de Los Angeles, várias pessoas apresentaram os sintomas de intoxicação alimentar. O médico no local deduziu que a causa era um certo refrigerante das máquinas automáticas, porque todos os pacientes haviam-no comprado antes de passarem mal. Foi dado um aviso pelo sistema de alto-falantes, pedindo que ninguém tomasse mais o refrigerante das máquinas, pois algumas pessoas estavam passando mal, descrevendo seus sintomas. Houve um pandemônio imediato nas arquibancadas, com pessoas vomitando e desmaiando às dezenas. Até algumas pessoas que nem haviam chegado perto das máquinas de refrigerantes começaram a passar mal. As ambulâncias dos hospitais locais tiveram o maior trabalho naquele dia, transportando multidões de torcedores doentes. Quando se descobriu que as máquinas de refrigerantes não tinham qualquer culpa, as pessoas se recuperaram no mesmo instante, milagrosamente. Precisamos compreender que nossas convicções possuem a capacidade de nos deixar doentes ou nos tornar saudáveis de um momento para outro. Já se comprovou que as convicções afetam os sistemas imunológicos. E, mais importante ainda, as convicções podem nos proporcionar a determinação de agir, ou enfraquecer e destruir nosso ímpeto. Neste momento, as convicções estão moldando como você reage ao que acaba de ler, e o que fará com o que está aprendendo neste livro. Às vezes desenvolvemos convicções que criam limitações ou forças dentro de um contexto muito específico. Por exemplo, como nos sentimos em relação à capacidade de cantar ou dançar, consertar um carro, ou fazer cálculos. Outras convicções são tão generalizadas que dominam praticamente todos os aspectos de nossas vidas, de forma negativa ou positiva. Chamamos de convicções globais. As convicções globais são as enormes convicções que temos a respeito de tudo em nossas vidas. Convicções sobre nossas identidades, pessoas, trabalho, tempo, dinheiro, e até a própria vida, diga-se de passagem. Essas vastas generalizações são com frequência formuladas com é, ou, sou, ou, são. Por exemplo, a vida é. Eu sou. As pessoas são. Como se pode muito bem imaginar, as convicções desse tamanho e extensão podem moldar e impregnar cada aspecto de nossas vidas. A boa notícia a respeito é de que, efetuando uma única mudança numa convicção global restritiva, você pode praticamente mudar todos os aspectos de sua vida num momento. Lembre-se, uma vez aceitas, nossas convicções tornam-se ordens inquestionáveis para o sistema nervoso, e possuem o poder de expandir ou destruir as possibilidades do nosso presente e futuro. Se queremos dirigir nossas vidas, então devemos assumir um controle consciente de nossas convicções. E para fazer isso,
precisamos primeiro compreender o que realmente são, e como se formam. O que é uma convicção? O que é uma convicção, afinal? Muitas vezes, ao longo da vida, falamos sem termos uma ideia nítida do que são de fato. A maioria das pessoas trata uma convicção como se fosse uma coisa, quando na verdade é um sentimento de certeza em relação a algo. Se você diz que acredita que é inteligente, o que diz na verdade é tenho certeza de que sou inteligente. Esse senso de certeza permite-lhe explorar recursos que proporcionam resultados inteligentes. Todos temos as respostas dentro de nós para tudo virtualmente. Ou pelo menos temos acesso às respostas de que precisamos por intermédio de outros. Mas muitas vezes a ausência de convicção, ou ausência de certeza, faz com que não usemos a capacidade interior. Uma maneira simples de compreender uma convicção é pensar a respeito de seu fundamento, uma ideia. Há muitas ideias sobre as quais você pode pensar, mas sem acreditar de fato. Vamos tomar por exemplo a ideia de que você é sensual. Pare por um segundo e diga a si mesmo eu sou sensual. Se é apenas uma ideia ou uma convicção vai depender do grau de certeza que você sente em relação ao que diz. Se pensa não sou realmente sensual, o que está dizendo no fundo é não tenho muita certeza se sou sensual. Como transformamos uma ideia numa convicção? Permitam-me oferecer uma metáfora simples para descrever o processo. Se puder pensar numa ideia como um tampo de mesa sem pernas, terá uma representação adequada do motivo pelo qual uma ideia não parece tão certa quanto uma convicção. Sem pernas, o tampo da mesa nem mesmo ficará de pé sozinho. A convicção, por outro lado, tem pernas. Se você acredita mesmo, eu sou sensual, como sabe que é sensual? Não é verdade que tem algumas referências para apoiar a ideia, algumas experiências na vida para sustentá-la. Essas são as pernas que tornam sólido o seu tampo da mesa, que tornam certa a sua convicção. Quais são algumas das experiências de referência que já teve? Talvez homens e mulheres tenham lhe dito que é sensual. Ou talvez se contemple no espelho, compare sua imagem com as de outras pessoas que considera sensuais, e diga, ei, pareço com elas. Ou talvez estranhos na rua a chamem e acenem. Todas essas experiências nada significam, até que as organize sob a ideia de que é sensual. Ao fazer isso, as pernas fazem com que se sinta firme em relação à ideia, e a levam a começar a acreditar nela. Sua ideia se torna certa, e é agora uma convicção. A partir do momento em que compreende essa metáfora, você pode começar a perceber como as convicções se formam, e também ter um vislumbre de como pode mudá-las. Primeiro, porém, é importante ressaltar que podemos desenvolver convicções sobre qualquer coisa, se encontrarmos pernas suficientes, experiências de referências, para sustentá-las. Pense a respeito. Não é verdade que já teve experiências suficientes na vida, ou conhece bastante pessoas que passaram por experiências difíceis com outros seres humanos, para desenvolver a maior facilidade, se assim quisesse, a convicção de que as pessoas são podres, e se aproveitariam de você se tivessem meia oportunidade? Talvez você não queira acreditar nisso, e já ressaltamos que seria enfraquecedor, mas não ter experiências que poderiam apoiar essa ideia, e levá-lo a ter certeza a respeito, se quisesse. Também não é verdade que já teve experiências na vida, referências, para sustentar a ideia de que se realmente se importar com as outras pessoas, e tratá-las bem, vai descobrir que no fundo são boas e vão querer ajudá-lo em troca. A questão é a seguinte: qual dessas convicções é a verdadeira convicção? A resposta é que não importa qual seja a verdadeira, importa apenas qual é mais fortalecedora. Todos podemos encontrar alguém para apoiar nossa convicção, e fazer com que nos sintamos mais firmes a respeito. É assim que os seres humanos são capazes de racionalizar. A questão fundamental, mais uma vez, é se essa convicção nos fortalece ou enfraquece, nos concede ou tira poder em termos cotidianos. Mas quais são as possíveis fontes de referências em nossas vidas? É certo que podemos nos basear nas experiências pessoais. Às vezes, adquirimos referências através de informações que recebemos de outras pessoas, ou de livros, gravações, filmes e assim por diante. E às vezes formamos referências com base exclusiva na imaginação. A intensidade emocional que sentimos sobre qualquer dessas referências afetará sem dúvida a força e extensão de uma perna. As pernas mais fortes e mais sólidas são formadas pelas experiências pessoais a que atribuímos uma grande carga de emoção, porque foram experiências dolorosas ou agradáveis. O outro fator é o número de referências que temos. É evidente, quanto mais experiências de referência apoiam uma ideia, mais forte se tornará sua convicção. Suas referências precisam ser precisas para que você se mostre disposto a usá-las. Não, podem ser reais ou imaginárias.
precisas ou imprecisas. Até mesmo nossas experiências pessoais, por mais que as sintamos sólidas, são distorcidas pela perspectiva pessoal. Como os seres humanos são capazes de tal distorção e invenção, as pernas de referências que podemos usar para montar as convicções são virtualmente ilimitadas. O aspecto negativo é o fato de que, independente da procedência das referências, começamos a aceitá-las como reais, e assim não mais as questionamos. Isso pode acarretar consequências negativas das mais poderosas, dependendo das convicções que adotamos. Da mesma forma, possuímos a capacidade de usar referências imaginárias para nos impelir na direção de nossos sonhos. As pessoas podem conseguir se imaginar em algo de uma forma bem vívida, como se tivessem passado pela experiência concreta. Isso acontece porque o cérebro não é capaz de perceber a diferença entre algo que imaginamos de uma forma vívida e algo que experimentamos de fato. Com intensidade emocional e repetições suficientes, o sistema nervoso experimenta algo como real, mesmo que ainda não tenha ocorrido. Cada grande realizador que já entrevistei possui a capacidade de adquirir a certeza de que poderia ter êxito, embora ninguém jamais tivesse feito aquilo antes. Foram capazes de criar referências onde não existiam referências, e realizar o que parecia impossível. Qualquer pessoa que use um computador deve reconhecer o nome Microsoft. O que a maioria das pessoas não sabe é que Bill Gates, o cofundador dessa companhia, não era apenas algum gênio que deu sorte, mas uma pessoa que entrou em ação sem quaisquer referências para apoiar sua convicção. Quando soube que uma companhia de Albuquerque estava desenvolvendo algo chamado de computador pessoal, que precisava de um software básico, ele a procurou e prometeu que entregaria esse programa, embora não o tivesse na ocasião. Depois que assumiu o compromisso, ele tinha de encontrar um jeito. A capacidade de criar um senso de certeza foi a sua verdadeira genialidade. Muitas pessoas eram tão inteligentes quanto Bill Gates, mas ele usou a certeza para explorar seus recursos, e em poucas semanas, junto com um sócio, projetou uma linguagem que tornava uma realidade o computador pessoal. Ao assumir o compromisso e encontrar um meio de realizá-lo, Bill Gates desencadeou naquele dia uma série de eventos, que mudariam a maneira como as pessoas fazem negócios, tornando-se um bilionário aos 30 anos de idade. A certeza encerra o poder. Você conhece a história da milha em 4 minutos? Durante milhares de anos, as pessoas mantiveram a convicção de que era impossível para um ser humano correr uma milha em menos de 4 minutos. Em 1954, no entanto, Roger Bannister rompeu essa imponente barreira de convicção. Ele se lançou a realizar o impossível não apenas pela prática física, mas também por ensaiar constantemente o evento em sua mente, rompendo a barreira dos 4 minutos tantas vezes, com tanta intensidade emocional, que criou referências vívidas, as quais se tornaram uma ordem incontestada ao sistema nervoso para produzir o resultado. Muitas pessoas não percebem, no entanto, que o aspecto mais importante de sua conquista foi o que fez pelos outros. Em toda a história da raça humana, ninguém jamais conseguira correr a milha em menos de 4 minutos, mas um ano depois de Roger romper a barreira dos 4 minutos, 37 outros corredores também o fizeram. Sua experiência proporcionou-lhes referências bastante fortes para criar um senso de certeza de que também poderiam fazer o impossível. E no ano seguinte, 300 outros corredores conseguiram realizar a façanha. A convicção que se torna a verdade para mim é a que me permite o melhor uso de minha força, o melhor meio de acionar minhas virtudes. Frase de André Gide. As pessoas desenvolvem com frequência convicções limitadoras sobre quem são e do que são capazes. Porque não conseguiram no passado, acreditam que também não conseguirão no futuro. Em decorrência, por medo da dor, passam a focalizar constantemente que são realistas. A maioria das pessoas que dizem a todo instante, vamos ser realistas, está na verdade apenas vivendo no medo, com pavor de outro desapontamento. Por medo, desenvolvem convicções que as levem a hesitar, a não se empenharem por completo. E por isso obtêm resultados limitados. Os grandes líderes raramente são realistas. São inteligentes e objetivos, mas não são realistas pelos padrões das outras pessoas. O que é ser realista para uma pessoa, no entanto, é totalmente diferente do ser realista de outra, com base em suas referências. Gandhi acreditava que poderia conquistar a autonomia para a Índia sem uma oposição violenta à Grã-Bretanha. Algo que nunca fora feito antes. Não estava sendo realista, mas sem dúvida demonstrou ser acurado. Da mesma forma, não era realista para um homem acreditar que poderia proporcionar felicidade ao mundo pela construção de um parque de fantasias no meio de um laranjal,
e cobrar as pessoas não apenas pelos passeios nos brinquedos, mas também pela mera entrada. Na ocasião, não existia no mundo um parque assim. Contudo, Walt Disney tinha um senso de certeza como poucas outras pessoas que já passaram por este mundo, e seu otimismo transformou as circunstâncias. Se vai cometer um erro na vida, então erre por superestimar sua capacidade, desde que isso não ponha sua vida em risco, é claro. Diga-se de passagem que isso é algo difícil de fazer, já que a capacidade humana é muito maior do que a maioria das pessoas jamais sonhou. Muitos estudos já focalizaram as diferenças entre as pessoas deprimidas e as extremamente otimistas. Depois de tentar aprender uma nova habilidade, os pessimistas sempre se mostraram mais acurados sobre a maneira como fizeram, enquanto os otimistas encaram seu comportamento como mais eficaz do que na realidade. Só que essa avaliação irrealista do próprio desempenho é o segredo do sucesso futuro. Invariavelmente, os otimistas acabam dominando a habilidade, enquanto os pessimistas fracassam. Por quê? Os otimistas são aqueles que, apesar de não terem referências para o sucesso, ou sequer referências para o fracasso, conseguem ignorar as referências, deixando desarmados tampos de mesa cognitivos como "eu fracassei" ou "não posso ter êxito". Em vez disso, os otimistas produzem referências de fé, invocando sua imaginação para se projetarem a fazer alguma coisa diferente na próxima vez, e terem sucesso. É essa capacidade especial, esse foco determinado, que lhes permite persistirem, até conquistarem as distinções que os colocam no topo da escada. A razão pela qual o sucesso se esquiva à maioria das pessoas é o fato de terem referências insuficientes de êxito no passado. Mas um otimista opera com referências como: o passado não é igual ao futuro. Todos os grandes líderes, todas as pessoas que alcançaram o sucesso em qualquer área da vida, conhecem o poder de insistir de forma incessante na busca de sua visão, mesmo que não sejam disponíveis todos os detalhes necessários à realização. Se você desenvolve o senso de certeza absoluta que as convicções poderosas proporcionam, então pode realizar praticamente qualquer coisa, inclusive aquelas que as outras pessoas têm certeza que são impossíveis. Só na imaginação dos homens é que cada verdade encontra uma existência efetiva e inegável. A imaginação, não a invenção, é a suprema mestra da arte, tanto quanto da vida. Frase de Joseph Conrad. Um dos maiores desafios na vida de qualquer pessoa é saber como interpretar os fracassos. A maneira como lidamos com as derrotas na vida, e o que determinamos como causa, moldarão nossas vidas. Precisamos lembrar que como lidamos com a adversidade e os desafios, eles moldarão nossas vidas mais do que qualquer outra coisa. Às vezes recebemos tantas referências de dor e fracasso que começamos a reuni-las numa convicção de que nada que fizermos poderá melhorar a situação. Algumas pessoas passam a sentir que tudo é inútil, que são impotentes ou sem valor, ou que podem tentar qualquer coisa que sempre acabarão perdendo. Esse é um conjunto de convicções a que nunca devemos nos entregar, se queremos alcançar o sucesso na vida. Tais convicções nos despojam do poder pessoal e destroem nossa capacidade de agir. Em psicologia, há um termo para essa mentalidade destrutiva: desamparo adquirido. Quando as pessoas experimentam muito fracasso em alguma coisa, e você ficaria surpreso ao saber como isso acontece com algumas pessoas, passam a considerar seus esforços como inúteis, e desenvolvem o desânimo terminal do desamparo adquirido. O Dr. Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, realizou uma pesquisa sobre as causas do desamparo adquirido. Em seu livro, Aprenda a Ser Otimista, ele relata 3 padrões de convicções específicos que nos levam a nos sentirmos impotentes e desamparados, e podem destruir praticamente todos os aspectos de nossa vida. Chama essas 3 categorias de permanência, difusão e pessoal. Publicado no Brasil pela editora Record. Muitos dos maiores realizadores dos Estados Unidos conseguiram alcançar o êxito apesar de esbarrarem em enormes problemas e barreiras. A diferença entre eles e os que desistem se encontra em suas convicções sobre a permanência, ou sua ausência, dos problemas. Os realizadores raramente, se é que alguma vez, consideram um problema como permanente, enquanto os fracassados acham que até os menores problemas são permanentes. A partir do momento em que você assume a convicção de que não há nada que possa fazer para mudar alguma coisa, simplesmente porque nada do que fez até agora conseguiu mudar, passa a ter um veneno pernicioso em seu organismo. Há 8 anos, quando alcancei o fundo do poço, e me desesperei da possibilidade de algum dia inverter a situação, achei que meus problemas eram permanentes. Foi o mais próximo da morte emocional a que já cheguei. Aprendi a vincular tanta dor à manutenção dessa convicção que fui capaz de destruí-la.
e nunca mais permitir que voltasse. Você deve fazer a mesma coisa. Se algum dia ouvir a si mesmo ou uma pessoa com quem se importa expressar a convicção de que um problema é permanente, é tempo de dar uma sacudidela na pessoa. Não importa o que aconteça em sua vida, você deve ser capaz de acreditar que isto também vai passar, e que se persistir encontrará uma saída. A segunda diferença entre vencedores e perdedores, entre otimistas e pessimistas, está em suas convicções sobre a difusão dos problemas. Um realizador jamais considera que um problema é difuso, isto é, que controla toda a sua vida. Sempre pensa da seguinte maneira: ora, é apenas um pequeno desafio no meu padrão alimentar. Não consideram que eu sou o problema, como demais, e por isso minha vida está sendo destruída. Por outro lado, os pessimistas, aqueles que têm o desamparo adquirido, desenvolveram a convicção de que serão desastrosos em tudo, só por terem sido desastrosos numa área. Acreditam que por causa de reveses financeiros, toda a sua vida será destruída, os filhos não serão devidamente cuidados, os cônjuges vão abandoná-los e assim por diante. Logo generalizam que as coisas escaparam ao controle, e sentem um desamparo total. Imagine o impacto da permanência e difusão juntas. A solução tanto para a permanência quanto para a difusão, é pegar algo em sua vida que pode controlar, e começar a agir nesse sentido. À medida que o fizer, algumas das convicções limitadoras vão desaparecer. A categoria final de convicção, que Seligman chama de pessoal, eu trato como problema personalizado. Se não encaramos o fracasso como um desafio para mudar nosso enfoque, mas sim como um problema só nosso, como um defeito de personalidade, vamos nos sentir imediatamente sufocados. Afinal, como mudar toda a sua vida? Não é mais difícil do que apenas mudar suas ações numa área determinada. Evite assumir a convicção do problema personalizado. Como pode encontrar a inspiração se condena a si mesmo? Manter essas convicções limitadoras é equivalente a ingerir sistematicamente minúsculas doses de arsênico, que ao longo do tempo se acumulam para constituir uma dose fatal. Podemos não morrer de imediato, mas começamos a morrer emocionalmente no momento em que as partilhamos. Por isso, temos de evitá-las a qualquer custo. Lembre-se, na medida em que você acredita em alguma coisa, seu cérebro opera no piloto automático, filtrando qualquer dado externo do ambiente e procurando por referências para confirmar sua convicção, independente do fato. É a mente que torna bom ou doente, que torna a pessoa desgraçada, ou infeliz, rica, ou pobre. Frase de Edmund Spencer. Como mudar uma convicção? Todas as conquistas pessoais começam com uma mudança nas convicções. Sendo assim, como mudamos? O meio mais eficaz é fazer seu cérebro associar uma dor maciça à antiga convicção. Você deve sentir lá no fundo que não apenas essa convicção lhe custou dor no passado, mas também está custando no presente, e vai lhe custar no futuro. Depois, associe um tremendo prazer à ideia de adotar uma convicção nova e fortalecedora. Este é o padrão básico, que analisaremos muitas e muitas vezes, para criar mudança em nossas vidas. Lembre-se, não podemos esquecer que tudo o que fazemos é por necessidade de evitar a dor, ou pelo desejo de obter prazer, e se associarmos bastante dor a qualquer coisa, vamos mudá-la. O único motivo para termos uma convicção sobre qualquer coisa, é o fato de vincularmos uma dor maciça por não acreditarmos. Segundo, crie a dúvida, se é de fato honesto consigo mesmo. Não há algumas convicções que costumava defender com todo empenho há alguns anos, e que se sente quase embaraçado em admitir hoje em dia. O que aconteceu? Alguma coisa levou à dúvida, talvez uma nova experiência, talvez um exemplo contrário à sua convicção passada. Talvez tenha conhecido alguns russos, e descobriu que eram pessoas como você, não parte de um império do mal. Acho que muitos americanos sentem hoje uma compaixão genuína pelos cidadãos soviéticos, porque os veem como pessoas lutando para cuidarem de suas famílias. Parte do que mudou nossas percepções foram os programas de intercâmbio, pelos quais conhecemos russos, e descobrimos o quanto eles têm em comum conosco. Tivemos novas experiências, que nos levaram a questionar, interromperam nossos padrões de certeza, e sacudiram nossas pernas de referência. Contudo, a experiência nova por si só não garante uma mudança na convicção. As pessoas podem ter uma experiência que vai contra sua convicção, mas a reinterpretam da maneira que querem para reforçar a convicção. Saddam Hussein demonstrou isso durante a guerra no Golfo Pérsico, ao insistir que estava vencendo, apesar da destruição ao seu redor. Num nível pessoal, uma mulher em um dos meus seminários começou a experimentar alguns estados mentais e emocionais um tanto singulares, acusando-me de ser um nazista,
e de envenenar as pessoas na sala com um gás invisível, que entrava pela tubulação do ar-condicionado. Quando tentei acalmá-la, falando mais devagar, um método para fazer uma pessoa relaxar, ela declarou: "Estão vendo? Sua voz já começa a emgrolar." Não importava o que acontecesse, ela conseguiria usar para reforçar sua convicção de que estávamos todos sendo envenenados. Ao final, consegui romper seu padrão. Como se faz isso? Falaremos a respeito no próximo capítulo. As novas experiências só desencadeiam a mudança se nos levam a questionar nossas convicções. Lembre-se, sempre que acreditamos em alguma coisa, não mais a questionamos por qualquer forma. No momento em que começamos a questionar honestamente nossas convicções, não mais as sentimos como certezas absolutas. Começamos a sacudir as pernas de referência de nossa mesa cognitiva, e em decorrência passamos a perder o sentimento de certeza absoluta. Você já duvidou alguma vez de sua capacidade de fazer algo? Como foi? É bem provável que tenha se formulado algumas indagações indevidas, como: e se eu estragar tudo? E se não der certo? E se não gostarem de mim? Mas as indagações podem ser fortalecedoras, se as usarmos para avaliar a validade de convicções que talvez tenhamos assumido às cegas. O fato é que muitas de nossas convicções baseiam-se em informações que recebemos de outras pessoas, e que deixamos de questionar na ocasião. Se as analisarmos, podemos descobrir que aquilo em que acreditamos inconscientemente por anos pode ter se baseado em falsas pressuposições. Se você usa uma máquina de escrever ou um computador, tenho certeza de que vai apreciar este exemplo, porque acha que a disposição das letras, números e símbolos em 99% de todos os aparelhos de escrever é universalmente aceita. Por falar nisso, essa disposição dos caracteres é conhecida como QWERTY. Se você bate a máquina, sabe que esses são os caracteres no lado esquerdo da fileira superior do teclado. É evidente que essa disposição foi projetada como uma configuração mais eficiente para aumentar a velocidade da datilografia, certo? A maioria das pessoas jamais questionou. Afinal, a QWERTY existe há 120 anos. Mas, na verdade, a QWERTY é a mais ineficiente configuração que se pode imaginar. Muitos programas, como o teclado simplificado de Dvorak, já demonstraram que reduzem os erros e aumentam a velocidade de uma forma radical. O fato é que a QWERTY foi deliberadamente projetada para diminuir a velocidade da datilografia, numa época em que os componentes da máquina de escrever eram tão lentos que emperravam se o operador batia muito depressa. Porque persistimos no teclado QWERTY durante 120 anos. Em 1882, quando quase todos batiam a máquina pelo método de catamilho, uma mulher que desenvolveu o método de datilografia com 8 dedos foi desafiada a uma competição por outro professor. Para representá-la, ela contratou um datilógrafo profissional, um homem que memorizara o teclado QWERTY. Com a vantagem da memorização e o método dos 8 dedos, ele conseguiu vencer o competidor que usava o método catamilho de 4 dedos, num teclado diferente. Daí por diante, o teclado QWERTY tornou-se o padrão para a rapidez, e ninguém jamais questionou a referência para determinar que ponto era válida. Quantas outras convicções você tem na vida cotidiana sobre quem é, ou o que pode ou não pode fazer, ou como as pessoas devem se comportar, ou que habilidades seus filhos têm que estar deixando de questionar? Convicções enfraquecedoras que você aceitou e limitam sua vida, e nem mesmo percebe? Se você questiona qualquer coisa com bastante insistência, acaba por duvidar. Isso inclui coisas em que acredita de uma forma absoluta, acima e além de qualquer dúvida. Anos atrás, tive a oportunidade singular de trabalhar com o Exército dos Estados Unidos, com o qual negociei um contrato para a redução de prazos de treinamento em áreas especializadas. Meu trabalho foi tão bem sucedido que recebi uma classificação de segurança máxima, e pude fazer contato com um alto dirigente da CIA, um homem que subira da base ao topo da organização. Quero falar aqui sobre o esquema que ele, e outros iguais desenvolveram para abalar e mudar as convicções de uma pessoa. Era uma técnica absolutamente espantosa. Eles criam um ambiente que leva a pessoa a duvidar daquilo em que sempre acreditou, e depois lhes oferecem novas ideias e experiências para basear a adoção de novas convicções. Observar a rapidez com que eles podem mudar uma convicção de alguém é quase assustador, e ao mesmo tempo fascinante. Aprendi a usar essas técnicas em mim mesmo para eliminar as convicções enfraquecedoras, e substituí-las pelas fortalecedoras. Nossas convicções têm níveis diferentes de intensidade e certeza emocional, e é importante saber até que ponto são de fato intensas. Classifico as convicções em 3 categorias: opiniões, convicções e crenças.
Uma opinião é algo sobre o qual sentimos uma certeza relativa, mas a certeza é apenas temporária, porque pode ser mudada com facilidade. Nosso tampo de mesa cognitivo apoia-se em pernas de referências inseguras e não confirmadas, que podem ser baseadas em impressões. Por exemplo, muitas pessoas achavam no início que George Bush era fraco, baseadas apenas em sua voz. Mas quando viram como ele foi capaz de obter o apoio de líderes do mundo inteiro, e lidar de uma maneira eficaz com a invasão do Kuwait por Saddam Hussein, houve uma inversão clara nas pesquisas de opinião pública. Bush alcançou os mais altos índices de popularidade de qualquer presidente americano na história moderna. Mas quando você estiver lendo este parágrafo, é possível que essa opinião cultural já tenha mudado. É assim a natureza das opiniões, oscilam com a maior facilidade, e em geral baseiam-se apenas em umas poucas referências que uma pessoa focalizou no momento. Uma convicção, por outro lado, forma-se quando começamos a desenvolver uma base mais ampla de pernas de referências, em particular pernas de referência sobre as quais temos fortes emoções. Essas referências nos proporcionam um senso de certeza absoluta sobre alguma coisa. E de novo, como eu já disse antes, essas referências podem vir por diversas formas, qualquer coisa, de experiências pessoais a informações que recebemos de outras fontes, ou até coisas que imaginamos de um modo vívido. As pessoas com convicções possuem um nível de certeza tão forte que muitas vezes se fecham a novas informações. Mas se você consegue se comunicar com elas, é possível romper esse padrão de fechamento, e levá-las a questionar suas referências, a fim de que comecem a permitir novas informações. Isso cria dúvida suficiente para desestabilizar nossas antigas referências, e abrir espaço para uma nova convicção. Uma crença, no entanto, ofusca uma convicção, basicamente por causa da intensidade emocional que uma pessoa vincula a uma ideia. Uma pessoa que tem uma crença não apenas sente certeza, mas também fica furiosa se sua crença é sequer questionada. Uma pessoa com uma crença reluta em questionar suas referências, mesmo que por um momento, são totalmente resistentes a novas informações, muitas vezes ao ponto de obsessão. Por exemplo, os fanáticos ao longo dos séculos sustentaram a crença de que sua visão de Deus é a única correta, e são capazes até de matar para manter essa crença. A crença de autênticos fiéis também tem sido explorada por pseudo-salvadores, encobrindo suas intenções assassinas com disfarces de santidade. Foi o que levou aquele grupo de pessoas vivendo na Guiana a envenenar os próprios filhos e depois a si mesmos, bebendo coaguilite misturado com cianureto, por orientação do louco messiânico Jim Jones. A crença fervorosa, sem dúvida, não é uma propriedade exclusiva dos fanáticos. Pertence a qualquer pessoa com um grau bastante alto de empenho e dedicação a uma ideia, princípio ou causa. Por exemplo, alguém que discorde com veemência da prática de testes nucleares subterrâneos tem uma convicção, mas alguém que toma uma ação, mesmo uma ação que outros não aceitem nem aprovem, como uma manifestação de protesto no local, tem uma crença. Alguém que lamenta o estado da educação pública tem uma convicção, mas aquele que se oferece como voluntário num programa de alfabetização, para tentar fazer uma diferença, tem uma crença. Alguém que fantasia sobre possuir uma equipe de hóquei no gelo tem uma opinião sobre seu desejo, mas alguém que faz o que for preciso reunir os recursos necessários, a fim de comprar uma equipe, tem uma crença. Qual é a diferença? Obviamente, está nas ações que a pessoa se mostra disposta a tomar. Alguém com uma crença é tão exaltado em sua convicção que até se torna disposto a correr o risco de rejeição ou bancar o tolo, em prol de sua crença. Provavelmente o principal fator que separa a convicção da crença é que uma crença em geral é desencadeada por eventos emocionais significativos, durante os quais o cérebro faz a seguinte associação: a menos que eu acredite nisso, sofrerei uma tremenda dor. Se eu mudasse essa convicção, então estaria renunciando a toda a minha identidade, tudo o que minha vida representou, por anos. Manter a crença torna-se, assim, essencial para a própria sobrevivência da pessoa. Pode ser perigoso, pois sempre que não admitimos sequer considerar a possibilidade de que nossas convicções sejam imprecisas, estamos nos aprisionando na rigidez, que pode em última análise nos condenar ao fracasso a longo prazo. Às vezes pode ser mais apropriado ter uma convicção sobre alguma coisa, em vez de uma crença. No lado positivo, as crenças, pela paixão que nos inspiram, podem ser fortalecedoras, porque nos obrigam a agir. Segundo o Dr. Robert P. Abelson, professor de Psicologia e Ciência Política na Universidade de Iowa, as convicções são como posses, e as crenças são apenas posses mais estimadas, que permitem a um indivíduo trabalhar com fervor para a realização de objetivos, projetos e desejos.
coletivos e individuais. Com frequência, a melhor coisa que se pode fazer para alcançar o domínio em qualquer área de sua vida é elevar uma convicção ao nível de crença. Lembre-se de que a crença tem o poder de impeli-lo à ação, de empurrá-lo através de todos os obstáculos. As convicções também podem fazer isso, mas algumas áreas de sua vida podem exigir a intensidade emocional adicional da crença. Por exemplo, a crença de nunca permitir que adquira peso em excesso vai compeli-lo a fazer saudáveis opções de estilo de vida, de uma forma sistemática, permitindo-lhe desfrutar mais a vida, e talvez até poupando de um ataque cardíaco. A crença de que é uma pessoa inteligente, capaz de sempre encontrar um meio de inverter as situações, pode ajudá-lo a superar alguns dos momentos mais difíceis em sua vida. Mas como podemos criar uma crença? 1. Comece pela convicção básica. 2. Reforce a convicção pelo acréscimo de novas e mais poderosas referências. Por exemplo, digamos que você decidiu nunca mais comer carne. Para fortalecer sua determinação, converse com pessoas que optaram por um estilo de vida vegetariano sobre que motivos as impeliram a mudar sua dieta, e quais foram as consequências na saúde e em outras áreas de suas vidas. Além disso, comece a estudar o impacto fisiológico da proteína animal. Quanto mais referências desenvolver, e mais emocionais forem as referências, mais forte se tornará sua crença. 3. Encontre um evento que funcione como um gatilho, ou então trate de criá-lo. Forme uma associação plena, indagando: o quanto vai me custar se eu não fizer isso? Faça perguntas que criem uma intensidade emocional. Por exemplo, se quer desenvolver uma crença contra o consumo de drogas, faça com que as consequências dolorosas das drogas se tornem reais para você, assistindo a filmes, ou, melhor ainda, visitando as clínicas para viciados. Se decidiu que deixaria de fumar, visite a unidade de tratamento intensivo de um hospital para observar os pacientes com enfisema confinados a tendas de oxigênio, ou veja as radiografias dos pulmões negros de um paciente. As experiências desse tipo têm o poder de pressioná-lo a estabelecer uma crença genuína. 4. Finalmente, entre em ação. Cada ação reforça seu empenho, e eleva o nível da intensidade emocional e da crença. Um dos desafios das crenças é o fato de se basearem muitas vezes no entusiasmo de outras pessoas por suas convicções. Com bastante frequência, as pessoas acreditam em alguma coisa porque todos os outros acreditam. Isso é conhecido em psicologia como confirmação social. Mas a confirmação social nem sempre é acurada. Quando as pessoas não têm certeza do que fazer, procuram outras em busca de orientação. Em seu livro, Influence, o Dr. Robert Cialdini descreve uma experiência clássica, em que alguém grita, estupro, visando ao alvo, enquanto duas pessoas, como acessórios psicológicos, ignoram os pedidos de socorro, e continuam a andar. O alvo não sabe se responde ou não às súplicas, mas quando percebe que as outras duas pessoas agem como se nada houvesse de errado, decide que os gritos por ajuda são insignificantes, e também os ignora. Usar a confirmação social é uma tremenda maneira de limitar sua vida, de torná-la como a de todos os outros. Algumas das confirmações sociais mais fortes usadas pelas pessoas são as informações que recebem de espertos. Mas, os espertos estão sempre certos. Pense em nossos médicos e curandeiros ao longo dos anos. Não faz tanto tempo assim que os médicos mais atualizados acreditavam de uma forma absoluta nas propriedades curativas das sanguessugas. E até em nossa geração, os médicos deram a mulheres grávidas um medicamento para o enjoo matutino, chamado Bendectin, que acabava causando defeitos congênitos. Claro que esses médicos receitaram o medicamento porque a indústria farmacêutica, os espertos no assunto, lhes garantiu que era o melhor disponível. Qual é a lição? Não é sensato acreditar cegamente nos espertos. E também não aceite cegamente tudo o que eu digo. Analise as coisas no contexto de sua própria vida. Faz sentido para você? Há ocasiões em que não se pode nem mesmo confiar nas evidências dos sentidos, como ilustra a história de Copérnico. Nos tempos desse astrônomo polonês, todos sabiam que o Sol girava em torno da Terra. Por quê? Porque qualquer um podia sair de casa, apontar para o céu, e dizer: está vendo? O Sol se deslocou pelo céu. É evidente que a Terra é o centro do universo. Mas em 1543 Copérnico desenvolveu o primeiro modelo acurado de nosso sistema solar, baseado no Sol. Como outros gigantes ao longo dos tempos, ele teve a coragem de contestar a sabedoria dos espertos, e a verdade de suas teorias acabou adquirindo uma aceitação geral, embora não em seu tempo. A dor é o supremo instrumento para alterar uma convicção. Novamente, a dor ainda é a maneira mais poderosa de mudar uma convicção.
Um exemplo recente do poder de convicções mudadas ocorreu no programa de CLGS Rafael, quando uma brava mulher se apresentou a uma audiência nacional para renunciar à sua aliança com a Ku Klux Klan. A ironia é que ela estivera no mesmo programa apenas um mês antes, participando de um comitê de mulheres da mesma entidade, condenando todos os que não partilhavam de suas crenças sobre raça, clamando iradas que a mistura racial, em termos educacionais, econômicos ou sociais, acarretaria o desastre para o país e seu povo, o que fez com que suas convicções mudassem de forma tão drástica. 3 coisas. Primeiro, uma jovem na plateia, durante o primeiro programa, levantara-se chorando, e suplicara por compreensão. O marido e o filho eram hispânicos, e ela não acreditava que algumas pessoas pudessem ser tão odiosas. Segundo, ao voar de volta para casa, ela brigou com o filho, que também aparecera no programa, mas não partilhava de suas posições, por embaraçá-la em rede nacional. As outras mulheres também o censuraram por ser desrespeitoso, e citaram da Bíblia: honrarás pai e mãe. O rapaz respondeu que tinha certeza de que Deus não queria que ele respeitasse o mal que a mãe defendia, e ao sair do avião, em Dallas, jurou que nunca mais voltaria para casa. Enquanto continuava a viagem, a mulher repassou em sua mente os eventos do dia, e também começou a pensar na guerra que seu país travava no Oriente Médio. Lembrou-se do que outra pessoa na audiência lhe dissera naquele dia: rapazes e moças de cor, estão lá lutando não apenas por si mesmos, mas também por você. Pensou no filho, no quanto amava, e como se comportara de um modo rancoroso. Deveria permitir que aquela breve discussão fosse a última troca de palavras entre os dois. O mero pensamento já era doloroso demais. Ela tinha de efetuar uma mudança imediatamente. Ela disse à audiência que, em decorrência dessa experiência, recebeu uma mensagem de Deus, ao que atendeu no mesmo instante, para deixar a clã, e passar a amar todas as pessoas por igual, como seus irmãos e irmãs. Sem dúvida ela sentirá a falta das amigas. O grupo vai condená-la ao ostracismo, mas diz que sua alma se acha agora purificada, e que começará uma vida nova, com a consciência limpa. É vital examinar nossas convicções e suas consequências, para se ter certeza de que estão nos fortalecendo. Como se pode saber que convicções adotar? A resposta é encontrar alguém que esteja obtendo os resultados que você realmente deseja em sua vida. Essas pessoas são os exemplos que podem lhe proporcionar algumas das respostas que você procura. Invariavelmente, por trás de todas as pessoas bem-sucedidas há um conjunto específico de convicções fortalecedoras. Modelando as convicções de vencedores. A maneira de expandir nossas vidas é tomar como modelo as vidas das pessoas que já estão obtendo sucesso. É eficaz, é divertido, e essas pessoas estão disponíveis ao nosso redor. É apenas uma questão de fazer as perguntas: o que acha que o torna diferente? Quais são as convicções que o distinguem dos outros? Li, há alguns anos, um livro intitulado Reuniões com Homens Notáveis, e usei-o como um tema para moldar minha vida. Desde então, tornei-me um caçador da excelência, sempre procurando por homens e mulheres eminentes em nossa cultura para descobrir suas convicções, valores e estratégias para alcançar o sucesso. Há 2 anos desenvolvi a Power Talk Team, minha revista de rádio mensal em que entrevisto esses gigantes. Na verdade, muitas das distinções fundamentais que partilho com você neste livro foram feitas em decorrência de entrevistas com algumas dessas pessoas, que são as melhores em suas áreas específicas de atividade. Assumindo o compromisso de partilhar essas entrevistas, meus pensamentos mais recentes, e um sumário de um livro best-seller a cada mês, desenvolvi um plano coerente não apenas para fortalecer outras pessoas, mas também para obter uma constante melhoria pessoal. Terei o maior prazer em ajudá-lo a se modelar pelas pessoas bem-sucedidas através do meu programa, mas lembre-se de uma coisa: você não está limitado a mim. Os exemplos de que precisam secam todos os dias. Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Frase de Buda. Há quase 10 anos que venho conversando com as pessoas em meus seminários de Living Healthy Team sobre a correlação direta entre a elevada porcentagem de proteína animal na dieta americana típica e a alta incidência dos 2 fatores que mais matam nos Estados Unidos, doenças cardíacas e o câncer. Ao fazer isso, contesto um dos sistemas de convicção que moldou da forma mais significativa nosso destino físico durante os últimos 35 anos, o plano dos 4 grupos alimentares básicos, que recomenda porções generosas e diárias de carne de boi, galinha ou peixe. Hoje, no entanto, os cientistas já determinaram, acima e além de qualquer dúvida,
que existe uma relação direta entre comer proteína animal e correr o risco de desenvolver doenças cardíacas e câncer. Os 3.000 membros do Comitê de Médicos para a Medicina Responsável até já pediram ao Departamento de Agricultura americano para eliminar a carne de boi, peixe, aves, ovos e produtos de leite da dieta diária recomendada. O próprio governo está cogitando a mudança dos 4 grupos alimentares básicos para 6, relegando a carne de boi, galinha e peixe para uma proporção mínima no total. Essa imensa mudança em convicções causou indignação em muitos setores. Creio que isso segue um padrão que podemos encontrar ao longo da história e de nossa cultura, e que é o seguinte: como o filósofo alemão Arthur Schopenhauer declarou, toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro, é ridicularizada. Segundo, enfrenta uma violenta oposição. Finalmente, é aceita como evidente. Essas ideias já foram ridicularizadas, agora, enfrentam uma violenta oposição. Acabarão sendo aceitas, mas só depois de muitas outras pessoas caírem doentes, ou até morrerem, por causa de suas convicções limitadoras sobre a importância de quantidades excessivas de proteína animal em seus corpos. Também temos nos negócios um conjunto de falsas convicções, que estão nos conduzindo por uma estrada de frustração econômica, e até mesmo de desastre em potencial. Nossa economia enfrenta desafios em quase todos os setores. Por quê? Encontrei uma pista no artigo que li na revista Forbes de março de 1991. O artigo descreve 2 carros, o Laser, da Chrysler, e o Eclipse, da Mitsubishi. E ressalta que a Chrysler conseguiu apenas uma média de 13 vendas por revendedor para seu carro, enquanto a média da Mitsubishi foi superior a 100. Você pode dizer, qual é a novidade? Os japoneses estão dando uma surra nas companhias americanas em venda de carros. Mas o fato singular sobre esses 2 carros é que são exatamente iguais, foram construídos em sociedade pelas 2 companhias. A única diferença entre o Laser e o Eclipse está no nome e na companhia que o vende. Como é possível? Talvez você já tenha adivinhado a resposta. As pesquisas que investigaram a causa da discrepância nas vendas indicaram que as pessoas querem comprar carros japoneses porque acreditam que possuem uma qualidade superior. O problema, neste caso, é que se trata de uma falsa convicção. O carro da companhia americana possui a mesma qualidade, porque é o mesmo carro, porque os consumidores acreditariam nisso. Obviamente, porque os japoneses criaram uma reputação de qualidade, fornecendo-nos numerosas referências para apoiá-la. Até o ponto em que não mais questionamos sua validade. Pode surpreendê-lo que o empenho japonês pelo aumento da qualidade seja na verdade o resultado de uma exportação americana, na pessoa do Dr. W. Edward Deming. Em 1950, esse renomado técnico em controle de qualidade foi levado ao Japão pelo General MacArthur, que se sentia frustrado com a base industrial japonesa, arrasada pela guerra, onde não podia sequer ter certeza de que uma ligação telefônica seria completada. A pedido da Associação Japonesa de Cientistas e Engenheiros, Deming começou a treinar japoneses em seus princípios de controle de qualidade total. Ao ouvir isso, você pensa no mesmo instante que se trata da monitoração da qualidade de um produto físico. Nada poderia estar mais longe da verdade. Deming ensinou aos japoneses 14 princípios e uma convicção básica, que constituem a fundação de praticamente todas as decisões tomadas até hoje em cada bem-sucedida empresa multinacional japonesa. A convicção básica é a seguinte: o empenho constante e incessante de aumentar sistematicamente a qualidade de seus produtos, em todos os aspectos das operações, em todos os dias, lhes proporcionaria o poder de dominar os mercados do mundo. Deming ensinou que a qualidade não era apenas uma questão de atender a um determinado padrão, mas sim um processo vivo e dinâmico, de melhoria constante. Se os japoneses vivessem pelos princípios que lhes ensinou, ele garantiu que em 5 anos inundariam o mundo com produtos de qualidade, e em 10 ou 20 anos se tornariam uma das potências econômicas dominantes. Muitos acharam que as ideias de Deming eram absurdas, mas os japoneses acataram sua palavra, e hoje, ele é reverenciado como o pai do milagre japonês. A cada ano, desde 1950, a honraria mais alta que uma companhia japonesa pode receber é o Prêmio Nacional Deming. Essa recompensa é entregue em uma cerimônia com transmissão nacional pela televisão, e é usada para reconhecer a empresa que alcançou o mais alto nível de aumentos de qualidade nos produtos, serviços, administração e relações trabalhistas, em todo o Japão. Em 1983, a Ford Motor Company contratou o Dr. Deming para conduzir uma série de seminários sobre administração.
Um dos participantes foi Donald Peterson, que mais tarde se tornaria presidente do conselho de administração da Ford, e aplicaria os princípios de Deming em toda a companhia. Peterson concluiu: precisamos desse homem para dar uma virada na companhia. Na ocasião, a Ford perdia bilhões de dólares por ano. A partir do momento em que foi contratado, Deming mudou a tradicional convicção ocidental da empresa, de como podemos aumentar nosso volume e reduzir os custos, para como podemos aumentar a qualidade do que produzimos, e fazer isso de uma maneira que a qualidade não custe mais a longo prazo. A Ford reformulou todo o seu foco para tornar a qualidade a maior prioridade, como está refletido em seu slogan publicitário: qualidade em primeiro lugar. Aplicando os sistemas de Deming, a Ford passou em 3 anos de um déficit terrível para a posição dominante na indústria, com um lucro de 6 bilhões de dólares. Como eles conseguiram? Descobriram que a percepção dos americanos sobre a qualidade japonesa, embora frustrante, tinha muito a lhes ensinar. Por exemplo, a Ford contratou uma companhia japonesa para fabricar a metade das transmissões para um de seus carros, a fim de manter o nível de produção. No processo, eles descobriram que os consumidores americanos exigiam a transmissão japonesa. Até se mostravam dispostos a entrar numa fila de espera e pagar mais pela transmissão japonesa. Isso irritou muito os executivos da Ford, cuja reação inicial foi a seguinte: ora, é apenas uma falsa convicção por parte das pessoas de nossa cultura, estão condicionadas a reagir assim. Mas sob a supervisão de Deming, as transmissões foram testadas, e descobriu-se que na verdade a transmissão da Ford era mais ruidosa, quebrava com mais facilidade, e era devolvida com mais frequência, enquanto a transmissão japonesa quase não dava problemas, não tinha vibrações, e era silenciosa. Deming ensinou ao pessoal da Ford que a qualidade sempre custa menos. Era justamente o oposto do que a maioria das pessoas acreditava, que só se conseguia alcançar certos níveis de qualidade quando o custo escapava ao controle. Quando os técnicos desmontaram as transmissões da Ford, e mediram todos os componentes, constataram que atendiam aos padrões fixados pelo manual da Ford, os mesmos padrões fornecidos aos japoneses. Mas quando mediram as transmissões japonesas, verificaram que não havia virtualmente diferenças mensuráveis nos componentes. Foi preciso levar as transmissões para um laboratório e medi-las ao microscópio para se detectar diferenças. Porque essa companhia japonesa manteve um padrão de qualidade superior até mesmo ao que o contrato exigia. Porque seus executivos acreditavam que a qualidade custa menos, que se criassem um produto de qualidade teriam não apenas clientes satisfeitos, mas também clientes leais, clientes dispostos a entrarem numa fila de espera e pagarem mais por seu produto. Operavam com base na mesma convicção que os impeliu aos primeiros lugares no mercado mundial, um compromisso de melhoria incessante, e um constante aumento na qualidade de vida para os clientes. Essa convicção foi uma exportação americana, e talvez precisemos repatriá-la para mudar o rumo de nosso futuro econômico. Uma convicção tóxica, que pode destruir nossa força econômica como uma nação, é o que Deming chama de administração pelos números visíveis. A convicção empresarial convencional de que os lucros resultam da redução dos custos e aumento das receitas. Um exemplo notável ocorreu quando Lynn Townsend assumiu o comando da Chrysler. Durante um período de queda das vendas na indústria, Townsend tentou aumentar a receita, mas ainda mais importante, tratou de reduzir o custo. Como? Despediu 2/3 do pessoal de engenharia. A curto prazo, parecia que ele tomara a decisão certa. A lucratividade disparou, e ele foi considerado um herói. Em poucos anos, porém, a Chrysler enfrentava outra vez dificuldades financeiras. O que aconteceu? Claro que não houve apenas um fator. A longo prazo, no entanto, as decisões de Townsend podem ter destruído a base de qualidade da qual dependia o sucesso da empresa. Muitas vezes, as próprias pessoas que prejudicam nossas companhias são recompensadas por produzirem resultados a curto prazo. Às vezes tratamos dos sintomas de um problema, ao mesmo tempo em que alimentamos a causa. Precisamos ter cuidado com a maneira pela qual interpretamos os resultados. Em contraste, um dos fatores mais importantes na reviravolta da Ford foi sua equipe de projetos, que propôs um novo carro, chamado Taurus. A qualidade do carro fixou um novo padrão para a Ford, e os consumidores foram atraídos aos milhares. O que podemos aprender de tudo isso? As convicções que mantemos nos negócios e na vida controlam todas as nossas decisões, e por consequência o nosso futuro. Uma das convicções globais mais importantes que podemos assumir é a de que precisamos, para ter sucesso e ser feliz, melhorar constantemente a qualidade de nossas vidas, crescer e expandir sempre.
Os japoneses compreendem muito bem esse princípio. Entre os executivos japoneses, como resultado da influência de Jimin, há uma palavra que é muito usada em discussões sobre negócios ou relacionamentos. Essa palavra é Kaizen. Significa, literalmente, melhoria constante. Eles costumam se referir a Kaizen do déficit comercial, Kaizen da linha de produção, Kaizen dos relacionamentos pessoais. Em decorrência, estão sempre procurando como melhorar. Diga-se de passagem, Kaizen baseia-se no princípio da melhoria gradativa, das melhorias simples. Os japoneses compreendem que os pequenos refinamentos feitos todos os dias começam a criar melhorias acumuladas, em níveis com que as pessoas jamais sonhariam. Os japoneses têm um ditado: se um homem não é visto por 3 dias, os amigos devem dar uma boa olhada nele quando aparece, a fim de verificar que mudanças lhe ocorreram durante esse período. É espantoso, mas não chega a ser surpreendente. Não existe nos Estados Unidos um termo equivalente para Kaizen. Quanto mais pude constatar o impacto de Kaizen na vida empresarial japonesa, mais compreendi que se tratava de um princípio de organização que tinha um tremendo impacto em minha própria vida. Meu próprio empenho por uma melhoria constante, por uma elevação constante dos padrões de qualidade de vida, era o que me mantinha feliz e bem-sucedido. Concluí que todos precisamos de uma palavra para nos fixarmos no foco de melhoria constante e incessante. Em inglês, constante e never-ending improvement. Quando criamos uma palavra, codificamos um significado, e criamos uma maneira de pensar. As palavras que usamos sistematicamente constituem a estrutura de como pensamos, e até afetam a tomada de decisões. Em decorrência dessa conclusão, criei um mnemônico simples, Kanechin. Creio que o nível de sucesso que experimentamos na vida mantém uma proporção direta com o nível de empenho por Kani, a melhoria constante e incessante. Kani não é um princípio relacionado apenas com os negócios, mas sim com todos os aspectos de nossas vidas. No Japão, fala-se com frequência em controle de qualidade de toda a companhia. Creio que temos de focalizar Kani nos negócios, Kani nos relacionamentos pessoais, Kani na vida espiritual, Kani na saúde, e Kani nas finanças. Como podemos promover uma melhoria constante e incessante em cada uma dessas áreas? Isso transforma a vida numa aventura incrível, em que sempre procuramos ansiosos pelo próximo nível. Kani é uma autêntica disciplina. Não pode ser praticada só de vez em quando, apenas nos momentos em que você tem vontade. Deve ser um empenho constante, apoiado pela ação. A essência de Kani é a melhoria constante, gradativa, mesmo que mínima, o que a longo prazo esculpe uma obra-prima de proporções colossais. Uma observação do editor desse canal, mnemônico, é uma palavra simples criada com o objetivo de memorizar com facilidade o significado de algo. No caso da palavra Kani, é um mnemônico em inglês para o mesmo significado de Kaizen, em japonês, cuja tradução é melhoria contínua. Se você já visitou algum dia o Grand Canyon, pode compreender do que estou falando. Testemunhou a beleza impressionante produzida por milhões de anos de mudança gradativa, com o rio Colorado e numerosos tributários esculpindo a rocha de forma incessante, para criar uma das 7 maravilhas naturais do mundo. A maioria das pessoas nunca se sente segura porque está sempre preocupada com a possibilidade de perder o emprego, perder o dinheiro que já possui, perder o cônjuge, perder a saúde, e assim por diante. A única segurança verdadeira na vida provém de saber que a cada dia você melhora de alguma maneira, que aumenta a capacidade de quem é, e que é valioso para a sua empresa, seus amigos e sua família. Não me preocupo em manter a qualidade de minha vida, porque todos os dias trabalho para melhorá-la. Empenho-me constantemente em aprender, em fazer novas importantes distinções sobre meios de acrescentar valor às vidas de outras pessoas. Isso me proporciona um senso de certeza de que posso sempre aprender, de que posso sempre me expandir, de que posso sempre crescer. Kani não significa que você nunca vai experimentar contestações. A verdade é que você só pode melhorar alguma coisa se compreender que não é de todo certa, que ainda não se encontra ao nível do que deveria atingir. O propósito de Kani é descobrir problemas no nascedouro, e tratá-los antes que se tornem crises. Afinal, a melhor ocasião para liquidar um monstro é quando ainda está pequeno. Como parte integrante do meu empenho com Kani, ao final de cada dia faço a mim mesmo as seguintes perguntas: o que aprendi hoje? Com o que contribuí? O que melhorei? O que desfrutei? Se a cada dia você melhora sua capacidade de desfrutar a vida, passa a experimentá-la num nível de riqueza com que a maioria das pessoas nem mesmo sonha. Pequenas melhorias são acreditáveis, e por isso viáveis. Pat Riley, que foi dos Los Angeles Lakers,
É o treinador mais vitorioso na história do basquete profissional americano. Alguns dizem que ele teve sorte, por contar com jogadores excepcionais. É verdade que ele teve mesmo atletas incríveis, mas muitas outras pessoas dispuseram desses recursos para o êxito, e não conseguiram de uma forma tão sistemática. A capacidade de Pat para o sucesso baseou-se em seu compromisso com Kanye. Ele disse que no início da temporada de 1986 tinha um grande desafio nas mãos. Muitos jogadores haviam realizado que jogavam ser a sua melhor temporada no ano anterior, e mesmo assim perderam para o Boston Celtics. Em busca de um plano viável para levar seus jogadores a um nível superior, ele optou pelo tema das pequenas melhorias. Convenceu-os de que aumentar a qualidade de seu jogo em apenas 1%, sobre o melhor de cada um, faria uma grande diferença na temporada. Parece ridiculamente pequeno, mas quando se pensa em 12 jogadores aumentando em 1% sua habilidade na quadra, em 5 áreas diferentes, o esforço combinado cria uma equipe que é 60% mais eficiente do que era antes. Uma diferença total de 10% provavelmente seria suficiente para ganhar outro campeonato. O verdadeiro valor da filosofia, no entanto, é que todos acreditaram que era possível. Todos tiveram certeza de que poderia melhorar pelo menos 1% em relação ao seu melhor, nas 5 áreas principais do jogo, e esse senso de certeza na busca de seus objetivos levou-os a explorar potenciais cada vez maiores. O resultado? Quase todos melhoraram em pelo menos 5%, e muitos chegaram a 50%. Segundo Pat Riley, 1987 tornou-se a temporada mais fácil para a equipe. Kanye funciona, se você se empenhar. Lembre-se de que a chave para o sucesso é desenvolver um senso de certeza, o tipo de convicção que lhe permite se expandir como pessoa, e assumir a ação necessária para tornar ainda melhor a sua vida e as vidas das pessoas ao seu redor. Você pode acreditar hoje que alguma coisa é verdade, mas precisa se lembrar que, à medida que os anos passam e vamos crescendo, estará exposto a novas experiências. E podemos desenvolver convicções ainda mais fortalecedoras, abandonando coisas sobre as quais outrora tínhamos certeza. Compreenda que as suas convicções podem mudar, à medida que adquire referências adicionais. O que realmente importa hoje, é se suas convicções o fortalecem ou enfraquecem. Comece hoje mesmo a desenvolver o hábito de focalizar as consequências de todas as suas convicções. Elas estão fortalecendo sua base ao impulsioná-lo para a ação na direção que deseja, ou contém o seu avanço. Assim como pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Descobrimos muitas coisas sobre as convicções, mas para assumir de fato o controle de nossas vidas, precisamos saber que convicções já estamos usando para nos orientar. Neste momento, pare tudo o que está fazendo, e aproveite os próximos 10 minutos para se divertir um pouco. Inicie uma análise de todas as suas convicções, tanto as que fortalecem quanto as que enfraquecem, pequenas convicções que não parecem ter qualquer importância, e convicções globais, que parecem fazer uma grande diferença. Não deixe de incluir convicções de si, como, se eu tiver empenho total sistemático, então terei sucesso, ou, se eu demonstrar uma paixão total por essa pessoa, então ela vai me abandonar. Convicções globais, como as convicções sobre as pessoas. As pessoas são basicamente boas, ou as pessoas são um pé no saco. Convicções sobre você mesmo, convicções sobre oportunidades, convicções sobre tempo, convicções sobre escassez, e sobre abundância. Anote tantas convicções quanto puder lembrar, durante os próximos 10 minutos. Por favor, conceda a si mesmo a dádiva de fazer isso agora. Depois que o fizer, eu lhe mostrarei como pode reforçar suas convicções fortalecedoras, e eliminar as enfraquecedoras. Faça isso agora. O que está fazendo? É sério, dê uma pausa neste áudio agora, e faça o exercício. Dispensou tempo suficiente para se certificar de que escreveu 2 listas, tanto as convicções fortalecedoras, quanto as enfraquecedoras. Se não, volte e faça agora. O que aprendeu com isso? Tire um momento agora para analisar as convicções. Faça a escolha, e circule as 3 convicções mais fortalecedoras em sua lista. Como fortalecem sua vida. Pense nos efeitos positivos que exercem sobre você. Anos atrás, fiz uma lista assim, e constatei que era muito valiosa, porque descobri que tinha uma convicção que era pouco aproveitada. Era a convicção de que, sempre há um meio de inverter uma situação,
Se me empenho de verdade, pensei ao ler a minha lista, é uma convicção que precisa ser reforçada e convertida numa crença. Fico contente por ter feito, pois apenas um ano depois, essa convicção foi como uma boia salva-vidas, permitindo-me atravessar um dos períodos mais difíceis, numa ocasião em que tudo ao meu redor parecia afundar. Não apenas me reanimou, mas também me ajudou a lidar com um dos mais terríveis desafios pessoais e profissionais que já enfrentei até hoje. Essa convicção, esse senso de certeza, possibilitou-me encontrar meios de mudar a situação, quando todos ao meu redor diziam que era impossível. Não apenas consegui, mas também transformei os maiores desafios nas maiores oportunidades. E você pode fazer a mesma coisa. Convicções fortalecedoras, convicções enfraquecedoras. Analise a sua lista, e reforce sua intensidade emocional e o senso de certeza que essas convicções são verdadeiras e reais, e assim podem orientar seus comportamentos futuros. Agora, vamos verificar suas convicções limitadoras. Ao analisá-las, pode determinar algumas das consequências que essas convicções acarretam. Circule as duas convicções mais enfraquecedoras. Decida agora, de uma vez por todas, que você não está mais disposto a pagar o preço que essas convicções cobram de sua vida. Lembre-se de que, se começar a duvidar das convicções e questionar sua validade, pode eliminar as pernas de referências, para que não causem mais qualquer impacto em você. Tire essas pernas de certeza debaixo de suas convicções enfraquecedoras, fazendo para si mesmo algumas das seguintes perguntas. 1. Até que ponto essa convicção é ridícula ou absurda? 2. A pessoa com a qual aprendi esta convicção podia ser tomada como modelo nesta área. 3. Em última análise, o quanto vai me custar, em termos emocionais, se eu não me livrar dessa convicção? 4. O quanto vai me custar, em termos de relacionamentos, se eu não me livrar dessa convicção? 5. O quanto vai me custar, em termos físicos, se eu não me livrar dessa convicção? 6. O quanto vai me custar, em termos financeiros, se eu não me livrar dessa convicção? 7. O quanto vai me custar, em termos de família e pessoas amadas, se eu não me livrar dessa convicção? Se você dispensou tempo suficiente para responder essas perguntas com toda sinceridade, pode descobrir que as convicções enfraqueceram de forma significativa, sob a análise das indagações. Agora, crie uma associação plena com tudo que essas convicções têm lhe custado, e com o custo real no futuro, se não mudá-las. Vincule uma dor tão intensa que vai querer se livrar dela para sempre, e depois, finalmente, decida fazer isso agora. Não podemos nos livrar de um padrão sem substituí-lo por outro. Por isso, neste momento, escreva os substitutos para as duas convicções limitadoras que acabou de eliminar. Qual a antítese? Por exemplo, se você tinha a convicção de que nunca poderei ter êxito porque sou mulher, sua nova convicção pode ser porque sou mulher, disponho de recursos com que nenhum homem jamais poderá contar. Quais são algumas das referências que você tem para apoiar essa ideia, a fim de que comece a sentir certeza a respeito? À medida que reforce e fortaleça essa convicção, começará a orientar seu comportamento de uma maneira inteiramente nova e mais fortalecedora. Se não tem obtido os resultados que deseja em sua vida, sugiro que pergunte a si mesmo, em que eu teria de acreditar para alcançar o sucesso aqui? Ou, quem já conquistou sucesso nessa área, e no que eles acreditam, de uma forma diferente da minha, sobre o que é possível? Ou, em que é necessário acreditar para ter êxito? Você pode muito bem descobrir a convicção básica que tem se esquivado. Se experimentador, se sente contestado, frustrado, ou irado, pode querer perguntar a si mesmo, em que eu teria de acreditar para me sentir assim? O milagre desse processo simples é que vai revelar convicções que você nem imaginava que possuía. Por exemplo, se você se sente deprimido e pergunta a si mesmo, em que terei de acreditar para me sentir deprimido? Provavelmente pensará em algo relacionado com o futuro, como, as coisas nunca vão melhorar, ou, não há esperança. Quando ouvir essas convicções verbalizadas, pode muito bem pensar, não acredito nisso. Estou me sentindo mal agora, mas sei que não ficará ruim para sempre. Isso também vai passar. Ou pode simplesmente concluir que uma convicção de ter problemas em caráter permanente é destrutiva, e nunca mais vai admiti-la. Enquanto avalia essas convicções limitadoras, observe como seus sentimentos mudam. Compreenda, acredite, e confie, que se mudar o significado de qualquer evento em sua mente, mudará imediatamente como se sente e o que faz, e assim mudará suas ações e transformará seu destino.
Mudar o que alguma coisa significa mudar as decisões que você toma. Lembre-se, nada na vida tem qualquer significado a não ser aquele que você mesmo concede. Portanto, trate uma opção consciente pelos significados mais sintonizados com o destino que escolheu para si mesmo. As convicções possuem o terrível potencial de criar ou destruir. Creio que você pegou este livro porque lá no fundo decidiu que não contentará com menos do que o melhor de que sabe que é capaz. Quer mesmo controlar o poder de criar a visão que deseja, em vez de destruir seus sonhos. Então aprenda a escolher as convicções que o fortalecem. Crie as crenças que o impelem na direção do destino que aproveita o que há de melhor em você. Sua família, sua empresa, sua comunidade e seu país não merecem menos do que isso. Liderança e o poder da convicção. Líderes são aqueles indivíduos que vivem por convicções fortalecedoras, e ensinam os outros a explorar todo o seu potencial, mudando as convicções que os limitavam. Uma grande líder que me impressiona é uma professora chamada Marva Collins. Talvez você tenha assistido ao programa 60 Minutes, ou ao filme que fizeram sobre ela. Há 40 anos, Marva utilizou seu poder pessoal e decidiu afetar o futuro, fazendo uma diferença nas vidas de muitas crianças. Seu desafio, quando obteve seu primeiro emprego de professora, num lugar que muitos consideravam como um gueto de Chicago, seus alunos do segundo grau já haviam decidido que não queriam aprender coisa alguma. Um ponto que você verá reiterado neste livro, muitas vezes, é que quando duas pessoas se encontram, a que tomou uma decisão real, ou seja, a que tem um empenho a nível mais profundo, sempre acaba influenciando a outra. Se houver um contato genuíno, a missão de Marva era transformar as vidas daquelas crianças. Ela não tinha uma mera convicção se podia causar um impacto sobre as crianças, possuía uma crença fervorosa e profunda de que as influenciaria para o bem. Não havia limite para a extensão de seu trabalho. Confrontada com crianças rotuladas de disléxicas, e vários outros tipos de distúrbios de aprendizado e comportamento, ela concluiu que o problema não estava nas crianças, mas sim na maneira como lhes ensinavam. Ninguém as desafiava o suficiente. Em consequência, as crianças não tinham uma convicção em si mesmas. Não tinham referências de serem pressionadas a avançar e descobrir quem realmente eram, ou do que eram capazes. Os seres humanos reagem aos desafios, e aquelas crianças, Marva estava convencida, precisavam disso mais do que de qualquer outra coisa. Por isso, ela descartou todas as cartilhas antigas, e passou a ensinar Shakespeare, Sófocles e Tolstói. Os outros professores disseram coisas como, não há a menor possibilidade. Essas crianças nunca vão entender. E como se pode imaginar, muitos atacaram Marva em termos pessoais, alegando que ela ia destruir as vidas das crianças. Mas os alunos de Marva não apenas compreenderam o material, como também se desenvolveram. Por quê? Porque ela acreditava com o maior fervor na singularidade do espírito de cada criança, e em sua capacidade de aprender qualquer coisa. Comunicava com tanta sintonia e amor que as levou a acreditarem em si mesmas. Algumas pela primeira vez em suas jovens vidas. Os resultados que ela obteve por décadas, de uma forma sistemática, foram extraordinários. Conheci Marva e entrevistei na escola preparatória West Side, a escola particular que ela fundou, fora do sistema escolar de Chicago. Depois do encontro, decidi entrevistar alguns alunos. O primeiro que abordei tinha 4 anos, com um sorriso encantador. Apertei sua mão. Oi, sou Tony Robbins. Como vai, Sr. Robbins? Meu nome é Thelmadge Griffin. Tenho 4 anos. O que gostaria de saber? Diga-me, Thelmadge, o que está estudando agora? Estudo uma porção de coisas, Sr. Robbins. Que livros leu recentemente? Acabei de ler Ratos e Homens, de John Steinbeck. Publicado no Brasil pela editora Record. Não preciso dizer que fiquei muito impressionado. Perguntei sobre o livro, imaginando que ele responderia que era a história de 2 caras chamados George e Lenny. O protagonista principal é. E contou. A esta altura, eu já me tornara um crente. Indaguei o que ele aprendera com o livro. Sr. Robbins, mais do que aprendi com esse livro. O livro impregnou minha alma. Comecei a rir. E o que significa impregnar? Difundir por toda parte, respondeu ele, para em seguida me oferecer uma definição mais completa do que eu poderia dar aqui. E o que o comoveu tanto nesse livro? Sr. Robbins, notei na história que as crianças nunca julgam ninguém pela cor de sua pele. Só os adultos fazem isso. O que aprendi foi que um dia me tornarei um adulto, mas nunca esquecerei as lições de uma criança. Comecei a ficar com os olhos marejados de lágrimas, porque compreendi que Marva Collins proporcionava àquele menino, e a tantas outras crianças, o tipo de convicções poderosas que continuará a moldar suas decisões não apenas agora, mas ao longo de sua vida.
Marva aumenta a qualidade de vida de seus alunos pela utilização dos 3 princípios de organização de que falei no início deste livro, leva-os a se manterem num padrão mais alto, ajuda-os a adotarem convicções novas e fortalecedoras, o que lhes permite romper as limitações antigas, e apoia tudo isso com as habilidades específicas e estratégias necessárias para um sucesso permanente. Os resultados: seus alunos se tornam não apenas confiantes, mas também competentes. São impressionantes os resultados imediatos, em termos de excelência acadêmica, e os efeitos do processo em suas vidas cotidianas são ainda mais profundos. Ao final, perguntei a Thelma-G, qual é a coisa mais importante que a Sra. Collins lhe ensinou? O mais importante que a Sra. Collins me ensinou é que a sociedade pode prever, mas somente eu posso determinar meu destino. Talvez todos nós precisemos lembrar as lições de uma criança, com as convicções que o pequeno Thelma-G expressou de forma tão eloquente. Garanto que ele, assim como as outras crianças na turma, terão uma grande oportunidade de sempre interpretar suas vidas de uma maneira que crie o futuro que desejam, em vez do futuro que a maioria das pessoas teme. Vamos analisar o que aprendemos até agora. Não temos mais a menor dúvida de que existe um poder dentro de nós que precisa ser despertado. Esse poder começa com a capacidade de tomar decisões conscientes que moldem o nosso destino. Mas há uma convicção básica que devemos explorar, e essa convicção pode ser encontrada em sua resposta à pergunta: